Amém. Ontem à noite nós falamos, resumidamente, sobre Deus ser o centro da nossa vida. Uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que avança. E quando eu digo cresce, gente, não necessariamente em número. Nem sempre muitas pessoas significa uma igreja saudável, né? E uma igreja que cresce dentro do seu propósito, da sua vocação, do seu chamado. É uma igreja que tem Deus como centro absoluto de todas as coisas, né? Ele é o cabeça da igreja. Então, nós temos que voltar a nossa adoração a Deus. Adoração é amor extremo, é rendição, é entrega. E idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Então, ontem nós conversamos um pouco sobre isso. Sobre como as sutilezas das idolatrias tomam a nossa vida. É muito comum a gente achar que a idolatria é um problema dos cristãos católicos. Lê do engano. Nós somos infinitamente mais idólatras em relação a coisas muito menos santificadas, vamos dizer assim, né? A primazia da nossa vida a gente dá para o celular, a primazia da nossa vida a gente dá para o trabalho, a primazia da nossa vida a gente dá para o dinheiro. E realmente o Senhor ontem, amorosamente, nos ajustou a armadura, né? E nessa manhã, eu queria dividir a segunda parte do que não pode faltar numa igreja que está crescendo nos propósitos do Senhor. O temor. O temor. Segundo o dicionário, temor é diferente de medo, né, gente? Porque às vezes a gente pensa que temor é medo. Bom, segundo o dicionário, temor é receio do que pode fazer mal, medo. Mas também é reverência profunda, devoção, rigoroso cumprimento, zelo. Olha isso, eu vou repetir. Reverência profunda, devoção, rigoroso cumprimento e zelo. Em contrapartida, medo é sentimento de inquietação que surge com a ideia de que um perigo real, de um perigo real ou aparente. Terror, susto, apreensão, fantasma, alma do outro mundo. Isso é medo. São coisas diferentes. A palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E aí eu queria compartilhar com vocês, nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 21, e nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou lá na linguagem NVI, e eu gostaria que você ficasse junto comigo aí na leitura, porque ela é um pouquinho extensa. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Porque o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome,
3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isso é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos estavam com ele e se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. Faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 quilos de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Senhor, essa é a tua palavra e nós clamamos ao Senhor que pela tua graça, tua misericórdia e pelo poder do teu Espírito Santo, que esse texto, Senhor, esse relato das Escrituras, entre pelos nossos olhos e os nossos ouvidos e transforme aquilo que precisa ser transformado na nossa maneira de pensar e ver as coisas e, sobretudo, transforme a nossa atitude diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, quando eu li esse texto, eu já havia lido, mas teve um dia que esse texto saltou aos meus olhos. Eu estava preparando uma palavra e esse texto veio. E eu estremeci. Às vezes parece, mas qual que é o problema? Qual que é o problema de mandar contar o exército? Que tanto pecado foi esse que Deus foi tão duro com o povo de Israel? 70.000 homens tombaram num só dia por causa de um pecado de um só. E que pecado que é esse? Só mandou contar o exército. Parece estranho para nós, inclusive porque em algumas outras ocasiões na palavra de Deus, o próprio Deus ordena que o povo dele fosse contado. Então, por que Deus estava tão furioso? Por que isso acendeu a ira de Deus contra Davi, que era um homem segundo o seu coração? A motivação do coração de Davi. Davi mandou contar o exército para saber quanto poder ele tinha. Como se tivesse sido o exército de Israel que tivesse dado vitórias a Davi.
Davi vencia as suas batalhas, o exército de Israel vencia as suas batalhas, porque ele ia contra aqueles em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele foi enfrentar Golias na sua primeira grande épica batalha, ele disse: você vem contra mim com paus e pedras, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Então, o que aconteceu com o jovenzinho que ia na força e no poder do Senhor e sabia que a pedra e a funda não eram suficientes, mas que o braço do Senhor era poderoso? Era isso que dava vitória e coragem a Davi de enfrentar o gigante. Ele ia não na força dele, não na capacidade dele, porque ele só tinha uma pedra e uma funda. O gigante era enorme, era 3 vezes o seu tamanho, ainda tinha um escudeiro diante dele. O que mudou? Nós somos tão parecidos com Davi, né? O que eu acho lindo nos personagens bíblicos é que Deus não deixa ocultas as suas falhas. Os defeitos de todos os heróis bíblicos estão aqui diante dos nossos olhos. Homens e mulheres como nós, para que a gente saiba que o poder é de Deus. O extraordinário é Deus quem faz. Homem nenhum faz o extraordinário. Deus faz o extraordinário. Até o próprio Cristo, Jesus encarnado, no texto que a gente leu ontem, o jovem rico pergunta para ele: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala assim: por que você me chama bom? Eu não sou bom, bom é Deus. Então Jesus, ele refutava essas bajulações, esses elogiozinhos. Não é à toa, gente, que a palavra de Deus diz que o coração do homem é provado pelos elogios que recebe. Sabe por quê? E também a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Porque basta uma meia dúzia de palavras e tapinha nas costas, falando: nossa, vocês são demais. A gente passa a se achar. Sempre que eu elogio as pessoas, eu aproveito e falo isso para a equipe de louvor, para o pastor, para a pastora: vão para a cruz. Vão para a cruz. Para que o Senhor continue sendo aperfeiçoado em vocês, né? Então é muito fácil a gente começar a se achar. E a gente se acha e se perde. E foi isso que aconteceu com Davi aqui. Eu fico imaginando, né? O seu poder, o poder do seu exército. Agora, o rei Davi. Não mais o pastorzinho lutando por Saul. Virou rei. E, gente, não adianta a gente apontar o dedo para Davi. Ele é o retrato de quem nós nos tornamos. O poder não estraga as pessoas, o poder revela o caráter, assim como as crises. O que está dentro vem para fora. A nossa natureza vem para fora. É só a gente ganhar um pezinho, gente. Você dá para um ser humano um banquinho, ele já se acha. Pega o microfone, se acha. Recebe meia dúzia de elogios. Sou cabeça, não caldo, Deus está me usando, sou poderoso na terra. Poderoso é Deus, querido. A gente é como a erva que murcha e amanhã não existe mais. Os grandes ícones do cinema, você lembra, gente? Você lembra de alguns? A gente indo de Orlando para Tulsa, a casa do meu irmão, a gente passou por Memphis. A mansão do Elvis. O avião do Elvis. Está tudo lá. Cadê o Elvis? Está lá também. Virou pó. E eu espero que, em nome de Jesus, a verdade que estava naquele coração, porque ele conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, que tenha dado a ele um vislumbre e um arrependimento no seu último momento de vida, para que ele esteja com o Senhor. Estou torcendo por ele. Mas nós passamos, a glória do mundo passa. E Davi começou a se achar. E ele achava que o poder dele estava no seu exército. Manda contar. Os caras que estavam perto... Gente, quem está perto de você sente seu mau hálito. Então, quem está mais perto de você tem a capacidade de te dizer onde que você está falhando. Mas a gente não aceita. Você já notou? Gente, a repreensão, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, gente. Que livro que é esse? Tem tudo aqui. A palavra de Deus diz assim que a repreensão, no momento que é feita, ela produz tristeza. Você não gosta de... Quem é que gosta de ser repreendido, gente? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, né?
Mas a palavra de Deus, que é a verdade, diz que ela produz tristeza no momento em que acontece, mas depois ela produz vida. Ela te salva. Então você pode fazer bico, mas acata. Pode fazer bico, mas aceita a repreensão, acolhe a repreensão. Ai, não está bom não, Deus, me ajuda aqui a engolir isso. Engole. A gente engole tanto sapo. Engole a palavra de Deus, engole a repreensão feita por amor. Né? Leal são as feridas feitas por aquele que ama. É o que a palavra de Deus diz. Então aceita aí, você que é jovem e está com a gente aqui, aceita a repreensão do seu pai e da sua mãe. Ninguém vai te amar mais na vida do que seu pai e sua mãe. Você pode pensar que não. Às vezes, dependendo da sua relação com seu pai e sua mãe, pais e mães, às vezes, são muito feridos. E quem está mais perto da gente tem mais poder de ver as nossas falhas, mas também tem mais o poder de a gente derramar sobre eles as nossas cargas. Então, muitas vezes, a gente se depara com a imperfeição dos nossos pais, das nossas mães, a gente se depara com a dor exposta deles, com coisas não tratadas dentro deles, mas apesar de todas essas debilidades de pai e mãe ama a gente. Todo o casamento que eu vi, o pai e a mãe falando, não casa. Mas não tem nenhum que salvou, pelo menos na minha lista. Nenhum. Não, meu pai e minha mãe estão de implicância. Pastor está querendo me controlar. Todo mundo está vendo. Dá conselho, não casa, não. Namora mais um pouco, filho. Espera mais um pouco. Conhece mais um pouco. Daí um ano vem. Mas bem que você me avisou. Dá vontade de dar na cara. Fica, acorda, minha filha. Agora chupa essa manga aí. Agora vamos trabalhar, orar, jejuar. Não vou divorciar. Não vai divorciar, não. Agora já tem um menino na sua barriga. Vai divorciar, não. Mas é incrível. E os caras estavam perto de Davi e falaram com Davi. Rei, não faço não. Não mexe com isso, não. O texto começa com a palavra Satanás. Você não vê essa palavra muito na Bíblia. Está aí. Começa. Satanás levantou-se contra Israel. Aí quando ele vai levantar, ele vai pecar quem? Um orgulhoso. Deixa eu ver quem eu vou achar aqui. Que brecha que eu vou achar aqui. Um coração vaidoso. Um coração orgulhoso. Sabe você que fica contando seguidor no Instagram? Hashtag fica a dica. Eu tenho mais seguidor no Instagram do que fulano de tal. Significa o quê? Que talvez Satanás esteja mirando em você. Edmé Williams, uma mulher que arrebenta com as portas do inferno. Nem Instagram tem. Deus não se impressiona com os nossos números, com as nossas poses. Satanás, sim. E Satanás acha um prato cheio. Olha lá, fulano. E ele não precisa de te oprimir, não. Ele só precisa de te elogiar. Chega aquelas pessoas perto de você. Ai, sua palavra. Sua palavra. Eu falei, não é minha não, filha. A minha palavra não é minha. Davi não ouviu. Joabe falou que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu Senhor, não são porventura todos eles súditos do meu Senhor? Porque o meu Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Joabe sentiu o mau hálito de Davi, Joabe percebeu a motivação de Davi, Joabe advertiu a Davi. Mas a gente não escuta. Talvez tem gente te advertindo hoje. Faço não. Toma essa decisão agora não. Espera mais um pouco. Não aceita esse emprego não. Você vai trabalhar igual um jumento. Sua família não vai ter tempo para você. Não, fica feliz com menos. Ganha menos, mas esteja mais presente na educação dos seus filhos. Acompanhe o crescimento dos seus filhos. Não casa com esse cara, não. Não, ele está todo estrupiado, todo enrolado, já está no quarto do casamento. Não faço isso, não. Quer dizer, tem sempre alguém para avisar. Deus nunca executa juízo sem antes mandar um profeta.
Nunca, nunca, nunca. Sempre quando ele executava juízo, ele já tinha mandado alguém avisar: arrependa-te, arrependa-te, não faz isso não. Sempre o Senhor antecipa e sempre Ele coloca alguém na nossa vida. E a gente fala assim, inveja. A gente é tão egocêntrico que a gente acha que a gente é alvo de inveja. Não, está falando isso porque está com inveja. Às vezes é inveja mesmo, mas até uma crítica feita, motivada por inveja, pode estar te dizendo a verdade. Escuta. Imagina, Davi, Joabe. Joabe está despeitado, porque não é ele que é o rei. Será? A gente nunca vai saber. Ou melhor, quando chegar no céu, a gente pergunta. A gente vai ter a eternidade inteira para isso. Mas, enfim, eu quero caminhar com vocês dentro desse texto no que aconteceu depois que a melança já estava feita. Joabe era um homem que Deus levantou para perto de Davi. E ele advertiu Davi. Davi não deu ouvidos. Quando Davi não deu ouvidos, Deus então envia o profeta. Aqui na minha tradução diz vidente, né? É horrível essa palavra, mas quer dizer profeta, tá, gente? E Gade vem e diz para Davi: o Senhor te reprovou? Tipo assim, não era novidade, Davi já sabia. Foi só acabar de contar o efetivo, já bateu nele. Já bateu nele que a coisa estava ruim. Ele, ô Senhor, me perdoa. E lá vem o profeta. Vamos, muito bem, o Senhor te reprovou e vai trazer. Ainda mandou, Deus é tão generoso, né? Ainda mandou ele escolher, como é que você quer ser punido? E aí, quando a gente olha para aquilo que Deus falou, né? Davi fala, pequei gravemente com o que fiz. Agora te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Quer dizer, Satanás realmente cegou Davi pelo orgulho. Mas imediatamente que ele fez o que ele queria fazer, recuperou a razão. E ele caiu em arrependimento. E aí, mas Deus traz a consequência. Então, eu quero te dizer, nessa manhã, escuta o Senhor. Vamos voltar a temer o Senhor. Helena, mas isso é Antigo Testamento, Helena. Jesus já veio, o Espírito Santo está aí, graças a Deus mesmo. Senão a gente já tinha virado churrasquinho. Porque eu quero lembrar para vocês uma coisa. O Deus que falou isso com Davi, o Deus que mandou uma praga e 70 mil homens caíram em um só dia, o Deus que mandou o anjo dele para destruir Jerusalém, é o mesmo Deus. O caráter dele não mudou. Deus é amor, mas Deus é justiça. E justiça, gente, de um jeito que a gente não sabe o que é justiça. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. O Senhor não tem entendimento sobre justiça. Ele é a justiça. Porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas e Ele conhece profundamente todos os corações. A nossa justiça é falha, porque ela vê só o superficial. A gente conhece as coisas parcialmente. Deus conhece todas as coisas profundamente. Então não dá para a gente comparar a justiça de Deus com a nossa justiça. E é por isso que a Bíblia afirma que a nossa justiça é trapo de imundície diante da justiça de Deus. Então, às vezes soa para nós como uma injustiça. Poxa, Senhor, pegou pesado, hein? 70 mil homens por causa do pecado de um? Tem coisas que nós não entendemos. Mas uma convicção e plenitude eu tenho. O cara, Senhor, me perdoe. O ser que não poupou o seu próprio filho para te ter de volta. Aí a gente acha que ele é justo, né? Quando ele entregou o filho dele para morrer por um pecado que era nosso, aí ele foi justo. Mas quando ele mata 70 mil por causa do pecado de um só, aí ele não é justo? Ele é justo. E o nome da justiça de Deus se chama Jesus Cristo. Toda a sede de justiça de Deus foi saciada em Jesus. Ele moeu o seu próprio filho para poder enxergar a gente através de Jesus. Então, toda vez que Jesus olha para você e para mim, não é porque a gente é bonitinho, porque a gente está com a Bíblia debaixo do braço frequentando uma igreja.
Ele olha para a humanidade hoje através de Jesus Cristo, através da cruz. E é isso que não permite que ele mate 70 mil, que ele execute juízo, que a gente não tenha virado churrasquinho até hoje. Porque o Espírito Santo está sobre a terra, convencendo o homem da justiça, do pecado e do juízo. E porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas o caráter de Deus não mudou. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus magnífico, maravilhoso. E Ele é um Pai amoroso. Mas você não entra dentro de casa. Quer dizer, hoje acontece isso muito, né? Os filhos estão batendo nos pais. Mas na minha geração, não. Na minha geração, eu sabia que meu pai me amava. Mas eu não podia tratar ele de qualquer jeito. Hoje os meninos chegam, ei, velho! Vai eu falar isso com meu pai. Ficava sem os dentes. Não, isso é intimidade, Helena. Isso é intimidade. Intimidade não, porque os mesmos filhos que chamam o pai de velho põem ele no asilo. Bate nos pais. Desonra os pais, desobedece os pais. Você não manda em mim! Temor e medo são coisas diferentes. Meu pai não precisava de me bater. Meu pai nunca me bateu. Não precisava. Ele só falava o meu nome mais grosso. Eu estremecia. Leninha! Por que você está chorando? Mas ele também trazia segurança. Trazia amor. Trazia suprimento para a nossa casa, para a nossa vida. Meu pai não mandava eu escolher onde eu queria sentar, nem o que eu queria comer. Igual os pais de hoje fazem, né? O que você quer comer, filhinho? Sabe por quê? A gente sente culpa e quer conquistar o amor dos nossos filhos fazendo barganhas com eles. Não dê limite para os seus filhos, fale não para os seus filhos. Eles vão te odiar por um tempo, mas depois eles vão te amar. São esses filhos que ficam bicudos com a gente, é que não deixa a gente de jeito nenhum no asilo. A gente perdeu o prumo, gente. E a gente perdeu o temor. E essa geração tem grande dificuldade de respeitar a autoridade estabelecida. Seja pai, seja polícia, seja governo, não respeita ninguém. E isso provoca neles uma tão grande frustração que eles estão buscando alívio nas drogas. Porque não tem limite. Não teve pai para dizer, não, não vai. E eu quero te dizer, você tem pai. Deus é um Deus que te dá limites. Que o temor dele venha no nosso coração novamente. Que o temor dos... Gente, até nas nossas canções... Você viu o hábito? A gente está tão envolvido num novo hábito, numa nova cultura, que a gente chama Deus de cara, a gente chama Deus de você. Tem uma música que eu amo, que ela é muito linda, mas toda vez que eu canto ela, fica assim, Senhor, você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Espírito Santo, traduz para o Senhor, que eu não estou faltando reverência, porque a gente chama Deus de você. A gente chama Deus de você o tempo todo. E aí você. Não, Helena, isso é intimidade. Gente, intimidade é desejável. Deus veio para ter relacionamento conosco. Mas isso não muda o fato dele ser Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que era, que é e que há de vir. Ele reina sobre todas as coisas, soberano. Você pode brincar debaixo da mesa dele, você pode entrar na presença dele, você pode abraçar as pernas dele como crianças. Mas as crianças, e a gente vê aqui na igreja, meninada está correndo, a mãe fala, para menino, os meninos estão nem aí. Olha para a mãe e fala, yes! E sai correndo de novo. Eu sei porque eu já vi esse filme 4 vezes, né? As mães ficam, não sei o quê e tal. Mas quando o pai fala, fulano, num instantinho eles começam a andar. Fulano, vem cá, não corre. Parou. Oh, gente, a presença de um pai. Um pai põe ordem na casa.
se você é um homem que está vivendo o plano de Deus para a sua paternidade, tem uma autoridade que flui de você. Não é autoritarismo. O autoritário precisa bater, o autoritário precisa espancar, o autoritário precisa de gritar. Não tem autoridade o autoritário. Porque a autoridade se impõe sem gritos. O tom da voz muda. Fulano, eu me lembro que os meninos eram pequenos. Hoje a minha caçula tem 17, a mais velha tem 25. Mas na época eles eram todos pequenos, a gente morava num apartamento apertado. Então, você imagina, 4 meninos num apartamento apertado. Eles só faltavam andar no teto. Mas aquele dia parece que eles se uniram no motim. E eles correndo, e eles, aquela bagunça dentro de casa, e eu o dia inteiro, desce daí, para com esse fulano, eu vou chamar, você vai ver quando seu pai chegar. E aquela luta. E eles olhavam para mim como se eu não estivesse ali. E subindo no encosto do sofá, em tempo de arrebentar a cabeça, e pulava no sofá. Eu, para com isso, vocês vão machucar, para com isso. Aí o João enfia a chave na porta. Quando entrou a chave na fechadura, fraf. Eles pararam tudo, olharam para a porta. E eu fiquei olhando a reação deles. Aí quando o João abriu a porta, eles, papai! Aí correram tudo, abraçaram, embolaram nas pernas dele. E eu vi, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Aí cheguei para o João olhou para mim, tudo bem, meu bem? Me beijou. E eles aqui. Tudo bem? Não. Eu estou muito cansada. Ele falou assim, estou vendo. Me abraçou. Aí já saíram correndo, já voltaram para a ativa. Aí o Arthur subiu no encosto do sofá. O João, aqui abraçado comigo, olhou para ele e falou, Arthur? Ele só falou isso. Arthur, e levantou uma sobrancelha. O Arthur sentou no encosto, escorregou e ficou quieto. Que mágica é essa, meu Deus? Aí ele falou assim, meu bem, vai tomar um banho, vai descansar. Eu fico com eles. E eu fui como quem sonha para o banheiro. Senhor, obrigada. Obrigada porque esses meninos têm paz, Senhor. Obrigado, Deus, pela autoridade dos pais. Obrigado, Senhor. Coitado das mães solteiras. Deus, cuida das mães solteiras, Senhor. Das viúvas, Senhor. Meu Deus, que alívio, refrigério que um pai executa dentro de casa. Quando ele é um pai. Quando o modelo dele é o eterno. Deus é pai. E por isso ele dá limite. Por isso ele fala não. E por isso ele não pode ser tratado de qualquer forma. Que o temor do Senhor tome novamente o nosso coração. Às vezes nós tivemos uma figura paterna ausente, abusiva, negligente. E a gente transfere isso para o eterno. Isso começa a afetar o nosso relacionamento com Deus. Isso é histórico. Entendeu por que Satanás eleva a figura materna e destrói a figura paterna? Porque quando ele compromete o relacionamento do filho com o pai, ele não está só comprometendo o relacionamento do filho com o pai, ele está comprometendo o relacionamento desse filho com Deus. Porque nós projetamos em Deus a imagem do nosso pai terreno. Então, teve um período na minha vida que eu não achava que Deus podia me prover. Não porque o meu pai não me provia, meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, muito honesto, mas o meu pai nunca teve organização com dinheiro. Emprestava, era avalista do povo, levava cano do povo. Não sabia direito o período certo de comprar, como comprar. Às vezes entrava em prestação sem necessidade. E minha mãe é o contrário do meu pai. Minha mãe super equilibrada com as finanças, minha mãe super econômica. Meu pai era só ele delegar para ela. Era só ele delegar, dar autoridade para minha mãe. Mas naquela época, os homens tinham muita dificuldade, né, de uma mulher cuidando do dinheiro da casa. Então meu pai nunca deixou. E nós sempre passando perrengue. Sempre passando. A minha infância inteira foi muito difícil. Não porque o meu pai não gostava de trabalhar. Nunca vi meu pai faltando um dia de trabalho. Ele ia trabalhar doente, ele ia trabalhar baleado, mas ia. Cara trabalhador, honesto. Mas que não tinha
vocação para lidar com dinheiro. E ao invés dele delegar para a mamãe, ele só trazia para ela quando a bomba estourava. Aí ela punha tudo em ordem, aí ele pegava de volta. E estourava a bomba novamente. E eu cresci nesse ambiente, então eu pensava, vai faltar alguma coisa, não vai dar. Meu sapato de ir para a escola era para ir para todo lugar. E uma vez eu fui no dentista e eu estava de chinelinho de dedo e eu estava chovendo. Então, do ponto do ônibus, da minha casa até o ponto do ônibus, meu pé ficou cheio de barro. Eu estava indo ainda para o dentista. Eu ia pegar um ônibus. Quando chega no ponto do ônibus, a minha amiga com a bota até no joelho. E eu pensei, meu Deus, por que meu pai não tem um dinheiro para me dar um sapato fechado? E isso ficou registrado aqui no meu subconsciente. E quando o Senhor estava cuidando de mim, me libertando, me tratando, me curando, me libertando, o Senhor falou comigo, você não me confia como seu pai. Não, Senhor, eu confio sim. Eu confio no Senhor. O Senhor é meu provedor. É fácil a gente ter o discurso, né? Eu confio, o Senhor é Deus provedor. Confio sim. E aí aquela história lá da minha infância, que eu não me lembrava mais, o Espírito Santo trouxe à minha memória. E o meu pai, o Senhor, você quer ter o controle. Você tem medo que vai faltar. Eu no ministério pedindo para Deus, Deus, eu te peço só uma coisa. Eu estou aqui no ministério, estou te obedecendo. Eu estou seguindo. O Senhor vai me sustentar aqui. Mas deixa o João Lúcio dando aula. João Lúcio é professor de matemática, deu aula durante 25 anos. Deixa o João Lúcio dar aula, porque eu não quero viver do dinheiro da igreja, não. Eu não quero viver de oferta voluntária. Porque as contas não são variantes, as contas são fixas. Deixa o João Lúcio lá. Gente, Deus tem senso de humor, eu tenho certeza. Tudo que você pede para ele não fazer, é isso que ele faz. Aí o Senhor, você está achando que a sua confiança está na matemática? Você está achando que é a matemática que vai te sustentar? Não, daqui para frente sou eu. Me pega o João, me põe junto comigo e fala, pronto, agora vocês vão viver pela fé. Jesus. Aí eu penso, vai faltar. E o Senhor falou comigo, eu não sou seu pai terreno. Eu não tenho problemas com contas. Eu não sou avalista. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de todas as suas necessidades. Nós estamos 9 anos que eu estou nessa jornada pregando o Evangelho só com isso. Tem 5 anos que estamos integrais no ministério. Nunca faltou nada. Nunca. Nós somos ungidos pela Lagoinha, mas não somos pastores da Lagoinha. Somos membros da Lagoinha. Vivemos porque Deus tem nos sustentado. Nunca faltou nada. E eu vejo a paternidade leal de Deus. Deus não é o seu pai terreno. Não sei qual foi a falta do seu pai. Ausência, brutalidade, pais muito secos, muito indiferentes. Deus não é. Deus é um pai amoroso. É um pai que corrige o filho a quem ama, mas que também dá colo nos dias difíceis, que te sustenta, que te atravessa, que te pega no colo quando você não aguenta mais andar, que te dá uma outra perspectiva das coisas. Mas se volte para a autoridade de Deus, não faça as coisas à revelia de Deus, não faça as coisas pela sua própria cabeça, não confie no seu próprio braço, não confie no número do seu exército. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. É o que a palavra de Deus diz. Mas nós nos tornamos autônomos, independentes de Deus. A gente não quer depender de Deus. E esse foi o erro de Davi. O orgulho subiu no coração dele. E ele começou a achar que ele sozinho já tinha tomado um pezinho, que ele já era experimentado na guerra, que ele já tinha aprendido com o leão, com o urso, com o gigante. O currículo dele ficou cheio. Não confie no seu currículo.
Não confie na sua experiência. Não confie no seu intelecto. Ontem eu recebi aqui um testemunho no final da reunião de mulheres. Uma irmã falando, minha irmã, olha o que você... Foi ontem à noite. Ela falou assim, olha, minha irmã, eu quero te dar um testemunho. Tem um amigo nosso, é uma pessoa, parece que da família dela, é um médico, o melhor neurocirurgião lá da terra dela, eu acho que é Ceará. E ela falou assim, olha, pastora, ele se sentia um Deus, porque ele era o melhor na profissão dele. O cara, o top, não é assim que fala? E esse moço, com 58 anos, ela me falou, parece, está com um tumor agressivo no cérebro, em coma. Que ironia, né? Um neurocirurgião com um tumor no cérebro. E aí? O que valeu o título de melhor? O que valeu os anos de universidade, doutorado, pós-doutorado, sei lá o que ele fez para ele se tornar o top? A arrogância nos afasta de Deus. E pior, ela aniquila o nosso temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta de temor é o princípio da tolice, da nossa destruição. As consequências vieram. Primeiro, 70 mil homens morreram. Depois, o anjo do Senhor iria destruir Jerusalém. Olha a seriedade disso, gente. Mas Davi, primeiro, ele admitiu o seu erro. Ele falou, pequei gravemente com o que fiz ao Senhor. Quem teme realmente ao Senhor, admite o erro. A gente tem uma mania de ficar julgando responsabilidade para os outros. Não, mas eu saí porque fulano fez isso comigo. Não, mas a culpa foi da minha mãe, mas a culpa foi do meu pai. Você não sabe o pai que eu tive. Você não sabe meu marido como é que ele é. O seu marido é bonzinho, mas o meu é uma bisca. E a gente está sempre julgando responsabilidade no outro. Mas, gente, sempre tem a nossa parcela de culpa. Sempre tem a nossa parcela de culpa. Mas o orgulho não deixa a gente admitir. A gente vê isso muito quando a gente escuta casais. Sabe aquela história, quando um não quer, dois não brigam? É a pura verdade, gente. A não ser que você seja casada com um psicopata. Mas se você é casada com um homem normal, sempre tem esperança, sempre tem jeito. Mas os dois têm que estar dispostos. Os dois têm que dizer, ok, eu tenho a minha parcela de culpa. Vamos lá ver o que eu posso corrigir. Uma vez uma mulher chegou para mim, depois de uma ministração, e falou assim, pastora, não, um homem, grandão, ô pastora, eu vim aqui te conhecer. Eu olhei para ele e falei assim, ai meu Deus, essa minha mulher te escuta muito. Eu pensei, nossa, o cara deve estar com uma overdose de Helena na cabeça dele. Ele falou assim, aí o olho dele começou a ficar marejado, eu vim te agradecer porque eu ganhei uma mulher nova. Aí eu falei, glória a Deus, bendito seja Deus, que bênção. Ela está aí, ela está aí, ela veio aí. Mas eu queria te agradecer, pastor. Ganhei uma mulher nova, Deus te abençoe. Foi embora, daqui a pouco veio a mulher. Ei, pastora, tudo bem? Aquele moço que veio te conhecer é meu marido. Ô, pastor, eu queria te agradecer, porque eu era uma mulher tola. Eu era uma mulher rixosa. Eu gritava com ele. Eu dizia, você não manda em mim. E uma vez, pastor, você falou numa pregação exatamente o que eu falava com ele. Você não manda em mim, o dinheiro é meu. E aí, pastor, aquele dia, Deus mandou chegar em casa e devolver o cartão de crédito para ele. Eu falei assim, Espírito Santo, só faz coisas que só o Senhor faz. E ela falava assim, eu falava que ele é que era pão duro, que ele é que era isso, que ele é que era miserável, que ele... Pastora, Deus me mudou. E aí, sabe o que aconteceu? Ele mudou também. Ganhei um outro marido, pastora. Hoje ele faz tudo para me agradar. Quando um se humilha, um reconhece, metade da bênção já entrou. É ou não é? Mas a gente fica naqueles cabos de guerra. A culpa é dele, ele que tem que arrepender primeiro. Orgulho, orgulho.
temor do Senhor. O Senhor diz para a gente perdoar, pedir perdão. Se alguém tiver alguma coisa contra a gente, para a gente ir lá consertar antes de oferecer a oferta. É a palavra, é o Senhor. Obedece o Senhor. Tema o Senhor. Davi se arrependeu. Ele falou, eu fiz o que é mal perante o Senhor. E ele fala, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, que é misericordioso, do que cair nas mãos do homem. Então, Deus vem e executa. Mas as consequências atingem outros. Ele se arrependeu. Graças a Deus que ele se arrependeu, senão toda Jerusalém seria destruída. Mas as consequências atingem outros. O seu pecado sempre vai atingir outras pessoas. Essa história de meu corpo, minhas regras, é mentira. O corpo não é seu, porque não é você que faz ele respirar, não é você que faz o seu cérebro funcionar, não é você que faz o seu coração bater. Então, ele não é seu coisíssima nenhuma. Quem te dá fôlego de vida, quem está te dando ouvido para me ouvir nessa manhã, quem está fazendo o sangue circular, não é você. É o Eterno que te dá vida. Você levantou hoje porque o Senhor permitiu você levantar. Você chegou aqui porque o Senhor permitiu que você chegasse aqui. Não seja arrogante. Nós não decidimos se o nosso pulmão vai continuar respirando, que o nosso cérebro vai continuar mandando mensagem para o nosso corpo para cumprir as nossas funções vitais. Nossa vida vem de Deus e volta para Deus. As consequências vêm. 70 mil homens foram mortos. Aí Davi assumiu para si. Ele pediu, Senhor, para. Ele assumiu a responsabilidade para si. Vocês lembram de Mical? Mical não, Abigail. Abigail, mulher de Nabal. O Nabal era um homem tolo, insensato. Davi estava com fúria e vinha contra Nabal, ia matar todos os homens da casa de Nabal. O que Abigail fez? Pegou um tanto de suprimento e foi encontrar com Davi na metade do caminho, a mulher de Nabal. E ela veio. Quando ela viu Davi, ela se prostrou em terra e falou, Senhor, minha seja a culpa pela tolice do meu marido. E ela impediu que toda a sua casa fosse morta pela espada de Davi e impediu que Davi cometesse tal loucura, fazendo justiça com as próprias mãos. Quando tem alguém disposto a chamar a responsabilidade para si, o ambiente muda. E tem muita coisa que não está mudando na nossa casa porque nós estamos empurrando a culpa para o outro. Chama a responsabilidade para si. A minha casa vai ser uma bênção por minha causa. A igreja que eu frequento vai ser uma bênção por minha causa. Eu vou tomar a minha responsabilidade, eu vou tomar a minha posição, ao invés de ficar fazendo esse jogo de empurra e de provar e de querer ficar bem na fita. Jesus se esvaziou, a culpa não era dele, e ele assumiu a culpa que não era dele. Mas a gente diz que é cristão, mas não quer assumir nem as nossas culpas, muito, quem dirá do outro. Mas isso muda o nosso ambiente. Isso traz a mão de Deus para nos favorecer. Isso paralisa o mal e a obra de Satanás na nossa casa. Porque foi isso que aconteceu aqui. O mal já estava determinado contra Davi, contra a cidade de Jerusalém e contra todo Israel. Mas quando esse homem falou, não, Senhor, que venha sobre mim, que venha sobre a minha família. Mas não, eles são só ovelhas, Senhor. A culpa é minha. Deus mandou o anjo parar. Pela tolice de Davi, pela brecha de Davi, entrou pecado. Mas quando ele se arrependeu e ele voltou-se para Deus e ele chamou para si a responsabilidade do seu pecado, paralisou a maldição. Paralisou. Tudo mudou. Isso precisa acontecer na nossa casa. Você sabe do que eu estou falando. Aquela parte que você tem que mudar.
Não é sua mulher, não é sua esposa, não são seus filhos, não é sua sogra, não é seu sogro, não é quem está morando com você debaixo do mesmo teto que veio lá do Brasil. Você tem que tomar uma nova atitude. Você tem que dobrar os seus joelhos diante de Deus. Você tem que falar: Senhor, minha seja a culpa. Me ensina por onde que eu devo andar. O que eu devo fazer? E o Senhor foi conduzindo Davi. Davi se arrependeu. Davi colocou o sacrifício diante do Senhor. Eu acho lindo quando ele fala, que Araúna fala: não, pode pegar, rei. Vai aí, sacrifica aí, toma aqui, eu te dou isso, te dou aquilo. Não. Eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. A gente quer levar vantagem. A gente quer tirar vantagem. Vamos ofertar para missões. Olha lá, vamos ofertar para missões. Dá as sobras para Deus. Vai lá no Olive Garden, come até o oi virar. Não economiza. Leva os amigos, paga para todo mundo, quer ficar bem na fita, né? Mas na hora de ofertar na igreja, que fica catando as moedas. Os cora no fundo da bolsa. Isso diz quem é Deus para a gente. Davi entendeu. Não. Para o Senhor, o meu melhor. Para o Senhor, tem que custar alguma coisa de mim. Tem algo que eu preciso sacrificar diante de Deus. Algo meu, algo que me custe. Talvez o que você tem que colocar hoje no altar do Senhor é o seu orgulho. Custa, né, gente? Tem gente aí que está querendo falar assim: por que o pastor Maurício trouxe essa mulher, hein? Porque Deus te ama. Ele quer mudar a sua história. Mas esse seu nariz empinado vai ter que se curvar diante dele e dizer: Senhor, a culpa é minha. Eu preciso repensar o meu trabalho, minha relação com a minha família, a minha relação com a minha igreja. A igreja não é um lugar onde você vem igual um parasita para sugar tudo que ela pode te oferecer. A igreja é o lugar onde você vem como servo para contribuir com o corpo. Você não é uma célula cancerosa. Você é plaqueta. E as plaquetas sobem e a saúde aumenta. Davi não quis tirar vantagem da bondade de Araúna. Ele falou assim: não, a responsabilidade é minha, o sacrifício é meu. Vai me custar algo, mas é uma alegria para mim. Porque o Senhor está tendo misericórdia de mim. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus disse assim, certa ocasião, aos seus discípulos: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Sempre quando eu li esse texto, eu pensava que se referia a Satanás. Satanás não tem o poder de lançar ninguém no inferno. Ele foi lançado lá. O que Jesus está dizendo aqui é que tema ao Senhor. Porque o homem pode matar o corpo. Mas para onde vai o seu espírito? Só Deus define. Ele ordena. Tema ao Senhor. Jesus está dizendo, a esse vocês devem temer. É no singular. A esse. Eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Jesus apresenta um Deus que não era só mais criador, ele era pai. Jesus nos apresentou a face paterna de Deus. Jesus disse, quando vocês orarem, vocês vão chamar
Pai nosso que estais no céu. Jesus apresentou a face amorosa e sacrificial de Deus, que saciou a sua fome de justiça no próprio Filho, para trazer outros filhos à sua presença. Sim, Deus é amor. Ele é misericórdia, Ele renova sobre nós todas as manhãs suas misericórdias. Ele nos deu de volta a chave de casa, enquanto nós o ignorávamos. Ele abriu através do seu Filho um novo e vivo caminho. Mas Ele não deixou de ser um Deus justo, que abomina a falsidade e o pecado. Ele não desgosta, Ele abomina. E Ele nos chama à santidade, sem a qual ninguém virá a Deus, porque Ele é santo. E Jesus diz, eu vou dizer a vocês, meus amigos, não temam aquele que mata seu corpo. Não temam o assaltante, não temam o ladrão, não temam o homem. Ele só tem o poder de tirar a vida do seu corpo. Mas temam aquele que pode condená-los ao inferno. Nós seremos mandados para o inferno pela nossa própria arrogância, não pelo nosso pecado, porque Jesus pagou o preço pelo pecado, mas nós desprezamos a verdade de Deus, nós desprezamos o amor de Deus, nós damos as costas para a graça de Deus, e é isso que pode nos conduzir ao inferno. Temam ao Senhor. Temam ao Senhor. Eu vou lhe mostrar a quem vocês devem temer. Às vezes você fala de Jesus, fala com o Espírito Santo, mas você tem um problema com Deus Pai. Eles são um, mas também são três. Um mistério. Você já parou para pensar por que você não fala com o Pai? Você não se deleita na pessoa do Pai? Tem gente que até tem raiva de Deus, Pai. Mas aquela raiva velada. Oh Deus, por que o Senhor levou meu filho? Oh Deus, por que o meu marido me abandonou? A gente meio que responsabiliza o Todo-Poderoso por tudo que dá errado na nossa vida. Por que, Deus? Então você prefere falar com Jesus, porque Jesus é o seu Salvador, Jesus morreu na cruz por você. Então você consegue ver algumas coisas boas em Jesus e você se relaciona com Jesus. Mas é muito importante que a gente se relacione em pé de equilíbrio com a Trindade. E que a paternidade de Deus seja curada no nosso coração. Porque o diabo acaba nos roubando através de uma paternidade ferida, de uma filiação ferida. Talvez por causa do relacionamento que você teve com seu pai. Você é arrogante, tem dificuldade de pedir perdão, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de admitir diante dos seus filhos o seu erro, porque você acha que isso vai pesar, você vai perder a autoridade. Mas quando nós estamos reconciliados com Deus Pai em Jesus, quando a gente se deleita na figura do Pai, o Pai que protege, o Pai que corrige. Principalmente vocês, homens.
algo novo começa a fluir da sua vida para os seus filhos. Deus precisa tocar essa parte na sua vida e te curar. Restaurar o temor no coração de todos nós. O temor reverente, zelo, devoção profunda. É isso que é temor, não é medo. Devoção profunda, consciência da grandeza e do poder do Eterno. Não para te punir, mas para te abrigar, te corrigir e te levar a um lugar mais espaçoso. É isso que Deus quer. Todo pai saudável quer ver o filho feliz. Todo pai equilibrado se deleita em ver a felicidade dos filhos, a autonomia dos filhos. Olha meu filho, olha, formou, constituiu a família dele. É isso que Deus quer ver em nós. Você saudável, você curado, você caminhando, você sendo bênção. Mas às vezes, por causa da nossa falta de temor, da nossa irreverência, da nossa rebelião, do nosso orgulho, nós nos afastamos do nosso Pai Celeste. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços. Descansa e bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei
batem nas mães. Nisso o diabo vai ampliando a sua escuridão, deformando a figura de Deus Pai diante da humanidade. O Senhor nos chama nessa manhã para reconciliação. Vem, filho amado. Vem. Eu te digo não porque eu te amo. Eu não vou te dar aquilo que pode te matar. Tem um tempo para todas as coisas. Eu vou te aperfeiçoar através desse vale que você está atravessando. Eu nunca te dou um peso maior do que aquele que você pode carregar. O dia que você não conseguir andar, eu vou te colocar nos ombros e vou te atravessar. É esse que é o Deus que a gente serve, mas que o diabo não quer que você enxergue. Então você fica na superfície, só relacionando com o Deus da religião. Mas Ele quer te levar para o relacionamento profundo. Foi para isso que Ele mandou Jesus. Para te ter de volta. Para te pegar no colo. Para trocar as suas roupas. Sabe aquela parábola do filho pródigo? É aquilo que Deus quer fazer. Ele não quer te fazer perguntas. Ele quer tirar suas vestes imundas, colocar novas vestes sobre você, colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, dar uma festa. É o caráter de Deus que Jesus está revelando através da parábola. Eu não sei o que vocês estão vivendo. Eu não sei o que você está passando. Talvez antes de entrar nesse culto, nem você sabia que você estava meio com raiva de Deus. Mas durante essa ministração, você percebeu que realmente tem algumas travas. Que você vê Jesus, vê o sacrifício da cruz, a salvação, você é grato por isso. Mas com Deus você tem algumas travas. Com o Pai você tem algumas travas. Com a paternidade você tem algumas travas. E hoje é dia de você perdoar o seu pai terreno e de buscar abrigo no colo do seu Pai celestial. E eu queria orar por você especificamente nessa manhã. O diabo não vai te roubar mais. Ele não vai mais te roubar. Talvez o seu pai terreno até já morreu, mas Helena, meu pai já morreu, meu pai terreno já morreu. Mas você precisa de liberar o seu pai. Você precisa de perdoar o seu pai terreno. Porque você precisa de viver a plenitude do seu Pai celestial. E quando a gente entende a autoridade de Deus, a paternidade de Deus, não é difícil a gente temer a Ele. É um prazer. É uma doce reverência que também tem intimidade.